por um lado, vamos dizer, de esclarecer, e ao mesmo tempo de, vamos dizer, simplificar e podem obscurecer um pouco. Quando a gente coloca, por exemplo, o mundo globalizado, o mundo moderno, o mundo pós-moderno, moderno, isso dá uma visão, né, de uma dicotomia que, do ponto de vista histórico, que a gente acompanha, muitas vezes, a coexistência de todos esses mundos, quer dizer, coexistência da horizontalidade com a verticalidade, a coexistência do laço, vamos dizer, transversal e, ao mesmo tempo, do laço vertical, ou da empresa que funciona como a Apple, mas empresas que funcionam de forma inteiramente escravagista. Enfim, tem vários modelos simultaneamente. Então, eu queria fazer uma pergunta para você em relação a essa questão da horizontalidade. O que para você, por exemplo, explica, como você explica, por exemplo, a permanência, por exemplo, dessas formas caducas da paternidade que você citou, por exemplo, em relação a Brasília, né? A questão do patrimonialismo, por exemplo, são formas caducas da paternidade, né, mas que se mantêm. E, ao mesmo tempo, como você pensa que na pós-modernidade surjam movimentos, né, que elevam o pai, né, ou fazem um hiperlativo do pai, por exemplo, como os fundamentalismos e o terrorismo, por exemplo. Né, enfim, o terrorismo islâmico, por exemplo. Ou outras formas. E a outra pergunta em relação a essa questão vertical, não. Quando estamos fora da referência edípica ou pós-edípica, a partir do que uma criança na atualidade se organiza? A criança. Quer dizer, quando você fala do pós-edípico, quais são os pontos na atualidade ordenadores dessa criança? Da criança que está nascendo na pós-modernidade, porque ela tem pontos ordenadores. Então, se não há referência paterna como havia, como que você pensa, nesse momento, que outras referências que organizam isso? É mais uma questão de esclarecimento. Ok. Afora aqui tem mais... Tem mais algumas... Vamos fazer uma rodada? Você quer fazer uma por uma ou quer fazer uma rodada? Perfeito. Boa noite, Boa noite. tudo bem? Eu sou o Marcos, sou da equipe do site do CPFL Cultura. A gente transmite todas as semanas a programação de Campinas e de São Paulo. Queria convidar a todos a dar uma olhada na programação em cpflcultura.com.br. Eu estou com uma pergunta aqui do pessoal que está acompanhando pela internet e também está debatendo num chat. A pergunta vem do Gilberto, que está em Piracicaba. E é o seguinte: quando crianças, fazemos perguntas óbvias que recebem respostas objetivas. Quando adultos, criamos perguntas objetivas que recebem respostas subjetivas. A pergunta mesmo é a seguinte: a psicanálise é um retorno às origens? Muito complicado. Faz a pergunta de novo, por favor. É o seguinte, ele coloca uma situação, uma percepção dele, na quando verdade, criança? de início. Que é quando criança, as crianças fazem perguntas óbvias, ou seja, perguntas objetivas, que recebem respostas objetivas também. Quando ficamos adultos... As crianças recebem respostas objetivas? A eu tal acho da que cegonha, Gilberto, não é muito... Me contaram da cegonha. Bom, e aí? Mas e aí, desculpa. Mas tudo vai. bem, considerando Ah, alguém que responde rapidamente para uma criança que pergunta qualquer coisa prática. Em seguida, quando adultos, criamos perguntas objetivas que recebem respostas subjetivas. Creio eu que ele quis dizer respostas que passam pela instância de interpretação de quem está respondendo e por aí vai. E ele quer saber se a psicanálise, da maneira como você colocou, uma ferramenta para se atingir o real de uma maneira mais palatável, não ser mais saudável, se ela sim é um retorno às origens. bom, eu ia fazer uma rodada, mas se continuar assim eu vou... Não vai dar certo a tal da rodada. Então, deixa eu responder então mais rapidamente. Ô Gilberto, eu não sei que idade você tem, mas você está fazendo uma pergunta complicada e eu não entendi nem objetiva nem subjetivamente. Eu não sei o que te responder, Gilberto. Não sei. Agora, se a psicanálise, o Marcos te retraduziu dizendo se a psicanálise ajuda a enfrentar o real,
sem dúvida. Mas eu não acho que não foi isso que ele perguntou. Eu fiz uma referência sobre isso no início da palestra de hoje, quando fiz uma leitura da introdução aos escritos em alemão do Lacan, onde ele dizia que a psicanálise deveria ser responsável em possibilitar uma felicidade às pessoas maior. Ele o diz isso claramente, eu cheguei a ler, não sei se você já estava aí online. Então, eu, nesse sentido, acho que sim, a psicanálise deve dar essa possibilidade das pessoas se responsabilizarem por essa felicidade de um acaso e poder responder algo que é muito difícil. Talvez a pergunta mais difícil que a gente tem que responder, Gilberto, que é a seguinte: quando existe a felicidade por merecimento, então você fez alguma coisa e alguém te dá algo por merecimento, e aí você sabe, legal, então isso daqui eu mereci. Mas o H me diz que isso é chato. Por quê? Porque é muito interessante quando alguém te dá alguma coisa e você não sabe por quê, e essa felicidade por acaso faz você se perguntar, e por que eu? E quem eu? Eu acho que essa pergunta é fundamental que a psicanálise devolve e implica para cada um. Só as pessoas que puderem se perguntar por que afinal de contas, eu mereço aquilo pelo qual, né, eu não sabia ser merecedor, é que poderão, desse ponto de vista, legitimarem uma felicidade. Pergunta anterior. Eram 3 questões em uma, sobre por que existem, né, avanços na vanguarda junto com práticas anteriores. Quando a gente pensa em segunda clínica, a gente sempre pensa na vanguarda, a gente faz um pensamento prospectivo. O que a gente fez hoje aqui foi um pensamento prospectivo. Estamos dizendo, a psicanálise vai por aqui. A psicanálise privilegiará o real. A interpretação mudará. O tratamento analítico não será mais a travessia do fantasma no seu objetivo último, será a responsabilidade frente à felicidade do acaso. O conceito de felicidade não será moralista, será ético. Bom, foram coisas que eu desenvolvi para dizer de por onde estamos indo e tentei dar respostas, sustentar por que estamos indo dessa maneira. Isso quer dizer que não haverão, que o mundo inteiro mudou ao mesmo tempo? Claro que não, né? E uma pessoa pode tranquilamente sair daqui e ir para a cartomante da esquina e seguramente vai encontrar coisas muito curiosas e engraçadas, né, na hora que for ler a sua mão ou o seu mapa astral. Mas hoje em dia dá para ver o mapa do DNA, hein? É mais... assim, não dá, não é besteira fazer mapa astral, né? Faz o genoma, né? Faz o genoma e tenta ver, tenta ver se acha. A segunda pergunta dentro disso foi, foi sobre a paternidade. Era o que da paternidade? Não, essa é a terceira. É o quê? Que está havendo... A manutenção de formas arcaicas que você, enfim, você Sim. citou Brasília, ao mesmo tempo a promoção de superlativos do pai, que aparecem pela via do fundamentalismo e do terrorismo. Eu acho que é normal depois da gente ter vivido a grande desregulação dos anos 80, da pós-modernidade, de quando a gente dessacralizou o saber, fazendo uma leitura rápida, faço pelo adiantado da hora, porque já o fiz em vezes anteriores aqui. Eu acompanho os cientistas das humanidades quando dizem, rapidamente falando, que nós tínhamos uma verticalidade divina, respondíamos frente à orientação de Deus até o iluminismo. Alain Gros-Richard retomou isso a semana passada nessa mesa. Passamos a ter uma orientação iluminista, uma orientação pelo saber e uma posterior sacralização do saber a partir dos anos 1620 e 1650, especialmente dos anos 1700, do século XVIII, e temos agora uma dessacralização do saber. Ou seja, nessa experiência dos últimos 1000 anos, pela primeira vez, não temos um laço social francamente vertical, como foi quando estava orientado por Deus ou orientado pelo saber. Que isso gere fenômenos de retomadas mais fortes do que aquilo que a gente tinha, é normal, né?